Olá, seja bem-vindo a mais um Theo Media Cast, mais um momento de conversa sobre coisas pertinentes à nossa vida cristã. Tratamos de assuntos diferentes, falamos da área de tecnologia, falamos de IA, já falamos aqui sobre missões, já falamos sobre atletismo, já falamos de uma série de coisas de literatura, mas nós queremos sempre conversar num papo gostoso e que seja de instrução para você na sua vida, né? E que você possa aproveitar. Hoje nós temos um pastor convidado para falar um pouquinho sobre o trabalho, aquilo que nós fazemos, a divulgação da nossa fé. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou apresentar ele depois do nosso intervalo, mas hoje comigo de novo aqui, o reverendo Pablo André, e seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, graças a Deus por isso. Estamos aí. Co-host. Isso, co-host. Difícil com esse meu sotaque de inglês, saber chique, que eu era um host, foi tão chique. Espera um pouquinho aí, tem uma vinheta, já nós voltamos. Muito bem, então estamos de volta nesse programa. Alguém já disse lá no passado que todo cristão é missionário. Não tem como um cristão não ser missionário, né? Talvez lembrando daquela palavra final de Jesus que está narrada, escrita no Evangelho de Mateus, então, que indo por qualquer lugar nós devemos pregar, falar da nossa fé. Assunto que é polêmico muitas vezes, a sociedade que não é cristã, aquela parte não cristã da sociedade, critica, porque é como se nós estivéssemos competindo, ridicularizando, querendo massacrar outras ideias, né? Mas nós entendemos que é tarefa nossa mesmo. Conosco está presente aqui o pastor, que vai se apresentar um pouquinho melhor, mas o nome dele é Amaury, pastor de uma grande igreja aqui em São Paulo, lá na Penha, não é? E que trabalha com essa parte de missionária direto. É isso que ele faz. Ele tem cargos, mas se eu for continuar falando, para que eu vou pedir para você se apresentar, Amaury? Eu conheço a Amaury há muitos anos, de encontros nas comissões executivas da nossa denominação, e seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos e poder conversar de assuntos que sempre ardem bastante no coração, né? Falar sobre as realidades pertinentes ao ministério. A vida cristã é sempre gostoso, prazeroso e uma alegria estar aqui e poder compartilhar aquilo que Deus tem dado a todos nós por generosidade e graça dele. Então, quando eu estudei em Campinas, o seminário lá, o pessoal falava que não era seminário, era semineiro, porque só tem mineiro para todo lado. O Amaury é mineiro, né? Rapaz, sabe não que eu não sou mineiro, eu sou um falso mineiro. Cara, eu pensei que você era mineiro, por causa das suas origens de Belo Horizonte. Sou um falso mineiro, né? Na verdade, vim de Belo Horizonte, formei no seminário de Belo Horizonte, né? Mas nasci no Rio, né? Carioca? És carioca? Nasci no Rio, mas vivi pouco no Rio. Na verdade, vivi em Goiás, Minas, Pernambuco. Meu pai mudava bastante. Pronto, então tá bom. Mas acho que o segundo estado, né? O estado em que eu mais morei foi Minas, já agora São Paulo. 11 anos está aqui, né? 11 anos que estou em São Paulo, pela segunda vez, né? Então, somando com a primeira 17, daqui a pouquinho, mais 2, 3 anos, São Paulo bate Minas Gerais e fico mais paulista que mineiro, né? Está há 11 anos na Igreja Presbiteriana da Penha. 11 anos. Muito bem. É uma igreja das mais antigas de São Paulo, bem antiga mesmo, tradicional na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é isso aí. E vamos conversar um pouquinho daquilo que a gente estava falando antes, né? Eu dentro da denominação, desculpa aí, pessoal, cada igreja tem seus aspectos, seus detalhes, os seus métodos, mas dentro da nossa denominação, que hoje, por acaso, nós somos da mesma denominação aqui, nós tínhamos uma junta de missões. E, aliás, tínhamos 2 juntas de missões. Nós tínhamos a Junta de Missões Nacionais, JMN, e a Junta de Missões Estrangeiras, JME. Isso. Lá na década de 90, acho. 90, por aí. Eu acho que foi. Aí na igreja, na nossa denominação, mudou de Junta de Missões Estrangeiras para Agência APMT. Presbiteriana de Missões Transculturais. E aí começou a surgir essa questão transcultural, essa palavra e esse significado no caso da nossa denominação. Pode ser que outras denominações a que você pertence, isso já é mais antigo, não sei. Mas dentro da nossa denominação começou a ter essa questão toda transcultural. Você poderia falar um pouquinho dessa importância, antes de a gente falar propriamente dito de
trabalho missionário? Por que essa preocupação transcultural? O que é essa ênfase? Inclusive, isso vai resvalar depois quando nós falarmos do preparo dos missionários. Perfeito. Então, algumas agências, né, têm usado o termo global, missões globais, né? O transcultural é essa ideia daquilo que transpõe a nossa cultura brasileira. Nós que somos uma igreja presbiteriana do Brasil, né, temos nossa língua, temos o nosso jeito nacional de ser, apesar do evangelho ser global, ele é por si, né? Em si, o evangelho ele é transcultural, ele é supracultural, ele é contracultural em certos aspectos, em dados momentos, porque encontra elementos contrários à vontade de Deus na cultura e ele tem que combater isso, né? Ele tem que confrontar e mostrar o que é a revelação divina. Então, nós temos aquela questão de que, por exemplo, né, a nossa junta de missões nacionais, ela tem um foco, a plantação de igrejas em cidade onde não existem igrejas presbiterianas aqui no Brasil. Já a nossa missão é pregar o evangelho para o de outra cultura, que não aquela mais convencional nossa aqui de brasileiro, português, esse jeitão nosso de ser. Nós temos pessoas que têm uma cultura diferente, uma língua diferente. Então, na missão global, nós temos esse desafio de estar no território de outro povo que fala outra língua, que tem um jeito de vestir, de comportar completamente diferente. E o trabalho de evangelização com esses povos envolve não só a língua, envolve entender o funcionamento daquela cultura, os valores dela, e não necessariamente confrontar a cultura, mas confrontar o que na cultura é contra o evangelho. E é interessante porque se a gente pensa bem nisso, essa questão de transcultural é lógico que não é só para o estrangeiro. Né? Você falou, nasceu no Rio, morou em Minas Gerais, está morando em São Paulo. Nós temos aspectos culturais que não são, assim, muito bombásticos, mas nós temos questões que são diferentes quando você vai. O Pablo é paranaense. Aí você chega lá, você tem alguma... Nós temos 3 estados aqui de naturais, né? Eu sou paulista, você é carioca, mas com a cultura mineira quase, e ali é paranaense. Nós comunicamos bem, mas às vezes nós percebemos que na conversa, no jeito de ser... no jeito de fazer uma visita, de entrar numa casa, no jeito de começar um papo, naquilo que você come, às vezes não. Entendo que essa questão de você lembrar que as pessoas têm uma outra formação, que não quer dizer que seja inferior à sua, mas é outra, você tem que saber lidar com isso. E é isso que se procura fazer no trabalho, né? Nesse sentido, então, a transcultural ele não está preocupado tanto, pelo menos no primeiro momento, com questões geográficas, onde está, mas a cultura, porque nosso país é um país continental, como a gente diz, e tem várias culturas em que a gente pode atuar. Isso sempre vem à cabeça, é a cultura indígena, né? Que existem trabalhos ali, e são dentro do nosso território, né? Então, não necessariamente é geográfico, mas tem um aspecto cultural como elemento, critério maior. É fato, né? Hoje nós temos campo, por exemplo, com os indígenas no Brasil, e dentro dos indígenas tem uma variação gigante de cultura, língua, valores, cosmovisão, tradições, assim, muito diferentes uma da outra, né? E aqui no Brasil, além do indígena, nós temos os ciganos, que é uma população enorme aqui no Brasil. Pois é, interessante meio isso, né? Escondida, mas pouca gente sabe que o cigano tem língua própria. É. Aliás, o cigano no Brasil nem vive pela Constituição brasileira que nós vivemos. Tem uma lei própria. Tem uma lei... O Estado brasileiro respeita o jeito do cigano e tem variação entre os ciganos. Né? Por exemplo, no Brasil tem muito romani e calon, que são línguas diferentes, povos diferentes. E são rivais entre eles, tem diferenças gritantes entre um e outro, né? Não é uma bacia de ciganos, não tem, são povos distintos, né? Nós temos o quilombola no Brasil, que também tem especificidades. Nós temos o imigrante no Brasil, que é um público crescente, gigante e crescente. Para quem vive em São Paulo, isso é uma coisa extraordinária. Né? São Paulo está aqui. Nós temos pessoas de 153 nacionalidades diferentes vivendo em São Paulo hoje. São Paulo hoje é uma meta-city, não é mais uma metrópole meramente. É uma meta-city. É uma cidade
muito cosmopolita, gente de 153 países diferentes, você tem negócios, famílias. A gente passa na rua e o pessoal está conversando na língua dele, você fala, esse eu acho que é nigeriano, porque tem um sotaque francês. Esse aí deve ser haitiano, porque tem... nós que moramos em São Paulo, a gente vai percebendo que tem uma coisa aí, né? E tudo isso é um desafio para nós como igreja, porque às vezes não é lá no outro lado do mundo, é no outro lado da rua aqui. Isso. Língua diferente, cultura diferente. O transcultural é mais perto do que pensamos, né? Pastor, e essa questão de transculturalidade, eu sei que tem algumas pessoas que ficam meio assim, porque isso faz parecer que quando a gente quer pregar o evangelho para essas culturas, a gente vai diluir essa cultura ou vai levar uma outra cultura lá e aculturar com uma outra cultura, por assim dizer. Eu sei que isso é uma crítica que se levanta às vezes, que você não deveria mexer em muitas coisas, mas é claro que o evangelho ele não vai diluir a cultura, como o senhor mesmo falou antes. Ele tem o objetivo de redimir, vamos dizer assim, muitos elementos culturais também. Né? O evangelho ele é fantástico. Por quê? O cristianismo, com a sua mensagem do evangelho, é a única religião supracultural. Ou seja, ele tem elementos que encaixam nas culturas diversas. Jesus disse que é como o fermento que leveda a massa, né? Então, ou seja, ele entra lá e ele influenciará aquela cultura, mas ele é supracultural, ele não é uma cultura diferente chegando àquele lugar, né? Talvez a cultura do céu. A cultura do céu. A cultura do o reino do céu. Eu não estive lá, Paulo. Mas umas coisinhas que você aprende, você tem reino. Tem reino, né? E tem esses valores do reino estão ali revelados na Escritura, né? Então, por mais que a nossa herança, né, cristã tenha a ver com a fé judaica, mas assim, o cristianismo ele extrai aquele, vamos dizer assim, o concílio de Jerusalém, em Atos 15, é fantástico, porque a igreja é sábia, ela entende a transculturalidade da mensagem, a supraculturalidade da mensagem. Então, ali é um conflito cultural, né? Naquele momento. É o primeiro congresso transcultural registrado nas Escrituras. E a decisão é fantástica, porque ela define os pilares, os valores e diz, agora prega o evangelho. Não levem o judaísmo, não levem a cultura judaica, levem o evangelho. Aí, a partir daí, o evangelho se espalha, chega até nós onde estamos hoje, né? Então, o evangelho é isso, ele entra na cultura. Agora, algumas pessoas entendem que uma cultura seria, na linguagem daquele ministro nosso antigo, né, imexível. Não. A cultura, ela por si só muda com o tempo. Nenhuma cultura fica engessada 300, 200 anos. Ela sofre mudanças, ela faz interações. É dinâmica, né? E nas interações ela sofre mudança. E o evangelho faz interações, só que ele carrega consigo um conjunto de valores inegociáveis, absolutos, e ele vai influenciar aquela cultura, mas sempre para bem, para melhor. Temos um Criador, a humanidade quebrou a relação com esse Criador, ela sofre as consequências dessa quebra e todas as coisas que virão, mas esse Criador nos ama, providencia um meio para nós restaurarmos essa ligação com Ele, que nós chamamos de religião, e esse meio é Jesus. Então, isso basicamente é o nosso... É a cultura bíblica. Então, nesse sentido, realmente, a cultura cristã é invasiva, isso mesmo, é invasiva nesse aspecto. Agora, eu lembro um exemplo antigo, missionário, foram lá pregar na África e converteu lá o chefe da aldeia, ele e as 10 esposas. E agora vai ser batizado. Como? Quem vai ser batizado? É ele e as 10 esposas, tem que escolher uma, largar 9, e como é que fica e tal, porque o cristianismo prega uma vida somente de um homem, uma mulher e tal, e como é que fica? São questões que, claro, tem coisas que são praticamente... Não dá para resolver. Tem coisas que não dá para resolver de certa maneira. E vai no processo, né? Que é o que aconteceu com a própria igreja primitiva. Quando Paulo fala da qualificação do presbítero, que ele seja marido de uma só mulher, é interessante que o presbítero precisa ser marido de uma só mulher. O que significa que tinha membros na igreja que não eram. Mas o que é? Uma transição. O de primeira geração convertido vai
vai viver uma transição. Agora, o convertido de segunda geração não pode casar com duas. Exato. O valor do evangelho chegou e vai transformar um elemento negativo na cultura, um elemento errado da cultura. Eu não me lembro se é num dos livros missionários que me impressionou, eu tive alguns que foram marcantes para mim. Um deles é o Fator Melquisedeque. O outro é o Totem da Paz, que é um desdobramento tal do outro. Se você nunca me escutou, procura esses livros. São livros que ainda para mim, são importantes. Eu gosto muito de todos os dois. Mas em algum desses livros, alguma escritura contava da história de um pastor que foi lá para a região da Indonésia, numa ilha lá, um missionário prega, o pessoal se converte e ele estuda a Bíblia, vai discipulando, vai ensinando, e um dia alguém lá diz assim: por que nós não celebramos a ceia? Porque não tinha trigo, não tinha uva. Como é que o missionário pensava, como é que ia fazer? E eu lembro desse exemplo, que daí ele percebeu que havia lá alguns elementos, um tipo de uma fruta-pão, e existia lá algum tipo de groselha, um blueberry qualquer, alguma coisa, e ele fez uma ceia usando aquela fruta-pão, porque não tinha como ele fazer pão, né? E ele usou o blueberry lá, ou qualquer coisa parecida, framboesa, para fazer um suco, e ali ele celebrou a ceia. Mas é pão, o trigo, é sem fermento, não é com fermento, é vinho, é suco de uva, não sei o quê. E como é que ele faz um negócio desse? Mas ele estava num momento especial, um momento litúrgico, sacramental, vamos dizer assim, e ele usou o que não se tornou, não era relaxado, não era... Então, tem certas coisas que são adaptadas, outras coisas não tem como você mudar. Exatamente. Né? São inegociáveis mesmo, né? A especialidade, né, do trabalho transcultural é exatamente essa, fazer essa ponte, como que eu levo esse conceito para dentro dessa cultura, entendendo também a especificidade dessa cultura. Então, o desafio do transcultural é essa contextualização, exatamente sem diluir a mensagem, sem perder o significado sagrado aqui. Ou seja, a ceia tem um significado sagrado. O que é sagrado não é o vinho ou o pão. Exato. O que é sagrado é o que ela significa. Então, eu tenho como pensar, estudar teologicamente, antropologicamente, para fazer essa ponte desse conceito sagrado aqui, colocá-lo lá dentro, sem que ele perca o que Jesus quis entregar à igreja aqui, né? Paulo fala, o que eu recebi do Senhor eu entreguei a vocês. Agora nós temos que entregar no lugar onde não tem o trigo, onde não tem a uva. O que Jesus entregou para Paulo, o que Paulo entregou para a igreja, que está registrado na Escritura, temos que entregar lá. Isso demanda estudo, isso demanda... E os crentes lá ansiando, né? Eu não queria participar da ceia. Por que faz aqui 3 anos que o senhor está aqui falando, ensinando, e a gente não pode participar da ceia? E ele foi, orou, pensou e tal. Eu não estou fazendo juízo de valor, claro, não estou discutindo teologicamente, não estou falando na questão conciliar, mas entendo bem a questão. Agora, a base, nesse mesmo livrinho, o Fator Melquisedeque, uma das coisas mais extraordinárias que eu lembro é ele contar a história de um missionário que chegou no lugar e foi pregar a palavra. Não sei se você leu esse livro. E foi pregar a palavra e chegou lá a cavalo, sabia que tinha uma tribo inalcançada, foi lá e tal, e pregou assim, abriu, e aí ele fez um apelo, alguma coisa, ele falou alguma coisa assim, e ele falou, não, é isso mesmo, nós já acreditamos, é isso mesmo. Tá. Falei, mas como assim, tão fácil, né? Ele pensou, falou, não, porque nós temos aqui uma história que nos acompanha há centenas de anos, que diz que um dia viria um missionário aqui, ele leria num livrinho, e esse livrinho era a instrução que nós deveríamos seguir. Ele falou, de onde veio isso? De onde veio? Já era uma tradição que havia. Então, Deus tem, porque se nós cremos como cremos, que a coisa começa toda ali, né? No centro, tá lá Noé, tá lá, nós acreditamos. Então, e vai espalhando, algumas coisas ficaram no coração, e assim que eu acredito, e Deus vai operando, né, nas pessoas. É isso. O que aí a resistência externa, né, à fé cristã e à própria Bíblia, quando nós a apresentamos como palavra de Deus, as pessoas pensam assim, isso é um livro de americano, isso é um livro de inglês. E alguns vão até dizer, não, isso é um livro de judeu. Não, o judeu aparece de Jacó para cá. Abraão nem era judeu, Abraão era caldeu. Claro, exatamente. Exatamente. Ou seja, essa fé, ela é universal. Isso. Quando nós olhamos para a Escritura, aí a diferença, temos aí cerca de 10 mil deuses pelo mundo afora hoje, e
quando se estuda essas divindades, você observa, são étnicas. Ora, quando você olha a Bíblia, especialmente antes da vinda do povo judeu, você encontra ali um Deus que não é étnico. Exatamente. E mesmo dentro do ambiente do judaísmo, ele é chamado de Senhor das Nações. Aliás, Deus nunca disse para Abraão que faria dele uma nação. Ele disse, a promessa é nações. Então, mesmo quando ele se revela a Abraão, ele se revela como Senhor das nações. Em ti serão medidas todas as nações. Todas as nações. Famílias. Ou seja, o plano de Deus, o foco de Deus não é o povo judeu, são as nações. É um Deus universal, não é um Deus judaico. Isso. Não é um Deus que o judeu criou. É o contrário. É um Deus que formou o povo judeu para se revelar através dele, especialmente do Messias lá. Ou seja, não é um Deus étnico. Essa é a única divindade que a gente pode encontrar em todo elemento aí, todo panteão de divindades, cultura, todo panteão de divindades, é a única divindade universal, né? Então, quando se chega em certos lugares, e é outro fator impressionante, o livro, né, Fator Melquisedeque, trabalha sobre isso, que é exatamente os vestígios dessa divindade da Bíblia em todas as... Eu estou precisando ler esse livro de novo, porque isso foi uma delícia para mim. É fantástico, li porque seminário. Ele vai mostrando esse fator, né, Melquisedeque, para quem não leu e está ouvindo, né, lembra do Melquisedeque da Bíblia de Gênesis, né, que abençoou Abraão, e a Bíblia diz que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja... E não era descendente de Abraão. Não era descendente de Abraão, irmão de Abraão, não era nada. Ou seja, Deus se revelou a esse Melquisedeque, Deus falava com esse Melquisedeque, ele cultuava a Deus, recebeu o dízimo de Abraão. Talvez Jó seja a mesma coisa. Então, você tem Jetro lá, que era sacerdote Midian, ou seja, a revelação de Deus está no mundo. O que a gente, né, o que temos hoje é a revelação especial nas Escrituras, a partir de Jesus, que leva com exatidão a verdade sobre Deus a esses outros povos. Mas as pegadas de Deus, os vestígios dessa fé estão em todos os lugares. A gente encontra isso assim, em lugares mais inóspitos, mais distantes, entre o povo banto na África aos índios, nos lugares mais distantes você acha essas pegadas, essas marcas, né, da revelação primária de Deus, está aí. A agência que você preside, ela tem cursos para as pessoas que querem trabalhar. E esses cursos trabalham exatamente esse aspecto, porque é alguma coisa que nem sempre... Bom, a gente pode tratar isso na igreja, numa escola dominical, numa pregação e tal, mas não com a ênfase. Então, é essa preocupação de existir alguns cursos. Bom, o tema é esse, alguns cursos para preparar e para levantar essas questões. É isso, né, Calero? Existem várias ferramentas com as quais um missionário se equipa exatamente para não errar. Na história de missões, a igreja, em geral, a igreja de Cristo já errou bastante. O catolicismo fez isso muito, né, que levava o romanismo para determinados povos. Chegava ali, né, não levava o evangelho em si, levava uma cultura romana, e aí impunha a roupa, a construção e tudo naquele estilo. Nós, protestantes, já erramos também nisso. Então, África do Sul, né, levou-se, né, a Inglaterra, levou os Estados Unidos para outro lugar. E a ordem não é essa. A ordem é levar Jesus, é levar o evangelho de Jesus. Jesus disse, faça discípulos ensinando a guardar o que eu dei a vocês, o que eu ensinei a vocês. Então, nós temos aí ferramentas para equipar o missionário para que ele consiga fazer essa leitura, entender a cultura, fazer as correspondências corretamente, para não errar nem para mais e nem para menos nelas, né? Um trabalho que leva tempo, não é? Algumas vezes um missionário, para começar a pregar, tem que conviver 1, 2 anos com aquele povo para entender a maneira de pensar daquele povo. Não é só aprender a língua. Você precisa... Língua você aprende na escola aqui no Brasil. Na escola aqui no Brasil. Ou seja, mas quando chega lá, você tem que aprender a conversar com aquele povo, meio que sentado na cadeira dele para enxergar o que ele enxerga, para viver o que ele vive, aí comunicar com precisão o evangelho. Por isso, a importância desse treinamento do missionário. Então, nesse aspecto, realmente mostra para a gente que não é só ter a intenção de você querer servir como missionário, se sentir chamado para isso,
mas que você precisa de um preparo, não só teológico também, que é outro elemento que a gente precisa considerar, mas também, como o senhor está dizendo, é a questão de estruturas, questões de legalidade, questões de contato, língua. Então, como é que você vai fazer? Você pode ou não pode falar do evangelho lá abertamente? Por que caminhos você pode conseguir isso? E algumas pessoas, eu acho que ainda pensam, não, mas isso é muito trabalhoso e tudo mais. Mas a questão não é nem pelo trabalho que a gente tem que ter, ou que a gente tem para isso, mas para ser efetivo, para realmente comunicar, porque senão a gente vai lá atropelar as coisas. Eu sempre vejo a balancinha, sabe? Porque de um lado eu lembro, uma vez eu vi uma discussão entre o missiólogo e o missionário, fico brigando. Você já escutou isso? Você nunca escutou? Aliás, você nunca escutou isso, né, Mauri? Mas assim, uma balancinha, porque não, mas aí fica muito burocrático, muito frio, muito quadradinho e tal. Vamos fazer pelo Espírito, tá? Eu acredito sinceramente, biblicamente falando, está escrito nas Escrituras, é isso. Se eu estiver num lugar que eu precisar pregar o Evangelho, eu não tenho preparo transcultural, não tenho preparo linguístico, e realmente eu estou ali, eu entendo que Deus vai fazer que a minha mensagem chegue. De uma maneira miraculosa, uma maneira mística, qualquer coisa Ele vai fazer chegar. Mas se eu posso preparar, a Bíblia também diz que é daquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Então, se eu tenho condições desse equilíbrio, não. A Bíblia diz, o Senhor naquela hora dará palavras para você dizer, não se preocupe. Claro, sim. Então não tem desculpa para um cristão não pregar o Evangelho. Mas, por outro lado, você pode se preparar, seja linguisticamente falando, culturalmente falando e tal, você deve fazer a obra do Senhor da melhor maneira. Planejando a torre, como Jesus fala, para não passar vergonha, né? Então, tem que ser as duas coisas. A vida devocional é fundamental em tudo isso. Uma expressão bem clara disso é o tempo que Paulo fica em Éfeso. Atos vai falar disso, né? Lucas destaca o tempo que Paulo ficou em Éfeso, que é diferente do tempo que Paulo ficou em outros lugares. Por que Paulo ficou aquele tempo todo em Éfeso? Pelo relatório que Lucas dá. Deu ocasião ali que toda a Ásia ouviu o Evangelho. A Ásia é um conjunto de povos. Tem línguas diferentes, culturas diferentes. O que Paulo fez ali? Paulo monta um seminário, né? Uma igreja seminário. E dali ele treina os obreiros. Paulo não foi a todas aquelas cidades da Ásia. Quando ele fala de Tito e fala de Timóteo, são exemplos, mas tem muito mais gente do que isso. Muito mais gente que isso, né? Ou seja, ele treinou um time e enviou pessoas. E ele mantinha ali de Éfeso como uma cidade estratégica, o vai e vem, né, esse treinamento, treina, envia, as pessoas voltam, dão um reporte para ele manda, ou seja, o resultado disso a Ásia toda ouve o Evangelho, mas tem um trabalho ali, olha quanto tempo Paulo se dedicou a esse trabalho, olha que Paulo era intenso, e ele faz isso todos os dias. Isso. Era todo dia aula. Então, não é só uma igreja comum. Às vezes para fazer uma tenda ou outra, né? Mas tudo bem. Mas o jeitão de Paulo... era todo dia mesmo. Todo dia. E quando a gente... Não tinha dia de folga do pastor, quando a gente visita... Quando você visita as ruínas de Éfeso, é interessante, você tem uma boa preservação desse fórum, né? Que eles chamavam fórum, esse lugar do comércio. E você tem onde era fabricada as tendas, que era o mercado ali, o mercado das tendas, e as ruínas da escola de Tirano. Você percebe que era muito próximo, ou seja, Paulo foi estratégico nisso. Ele trabalhava aqui, e eu imagino aqui Paulo até trabalhando e pregando. Acho que Paulo não parava nem pra... Senta aqui, meu amigo. Dá pra fazer os dois. A aula de teologia enquanto... A grande pregação em Atenas é maravilhosa, mas não é só isso, né? O exemplo. Exatamente. Mesmo, né? Agora, eu sei que existe alguma discussão com relação à grande comissão. Algumas pessoas acreditam que ali você tem só um comando para os apóstolos. E existe gente que entende que é um comando para toda a igreja. Como é que a gente pode ver esse texto ali? Não, porque você aí batizando, não vou, como é que é? Então, a continuidade da ordem de Jesus é bem clara, né, na repetição de Jesus, da mesma ordem, não em forma de ordem, mas dizendo o que acontecerá na preparação do Pentecoste. Jesus depois que Jesus diz vão, Jesus diz fiquem. Ele falou, fiquem em Jerusalém, não vão ainda.
né? Vocês serão revestidos de poder do Espírito Santo e vocês me serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, isso mostra que Jesus está pensando na igreja e não só nos discípulos. Jesus não está pensando naqueles 12 até os confins da terra. E sereis meus mártires. Porque para quem não conhece grego, a palavra testemunha é mártir, né? Que hoje é associado com outra coisa, mas de certa maneira é isso mesmo. E o único que não foi mártir no sentido de morrer pelo evangelho, que nós sabemos, é João, porque o resto, todos eles morreram, né? Aliás, um pastor amigo nosso estava numa reunião lá na Europa com 70 apóstolos. 70? Todo mundo com anelzão no dedo. Com um pedacinho da cruz de Cristo. Com anelzão no dedo, aquela pompa toda. E ele, uma figura bem assim, que gosta de tirar onda com a turma, né? E ele lá conduzindo a reunião, e 70 apóstolos ali, cada um com uma pompa maior do que o outro. Começa com G, não? Não começa com E. Então tá bom, não começa com G, termina com Mias. Não, é um outro... Parecido, mais gozador até do que o G. Mas ele, lá naquela, né, uns com segurança, gente chegando com aquela pompa toda, né, e ele, na hora de falar, ele disse assim: eu me sinto muito honrado em estar aqui nessa reunião, porque estou aqui com 70 futuros mártires. Aí todo mundo assim, mas o que é isso? Ele falou, 70 mártires. Aí ele começou, olha, Pedro morreu crucificado em Roma. Você não prefere o quê? Falou, Mateus foi assim, foi. Aí ele deu a lista toda, né? E falou, continuando a história, eu tenho aqui 70 que morrerão. Aí falou e tudo. Depois ele virou e falou assim, eu queria pedir para o apóstolo fulano de tal vir aqui fazer uma oração. O cara levantou e disse... Bispo, reverendo. Já? Acabei de voltar bispo. Foi rebaixado. Me rebaixei, exatamente. Voltei agora. Não, mas a verdade, e eu sei, entendi perfeitamente esse contexto, mas nós precisamos entender que eu tive um professor de seminário chamado Raimundo Loria. Você deve ter escutado falar nele, não foi professor do seu seminário, mas o meu foi. E uma vez ele lá dando aula de teologia sistemática, era o Berkoffão, né? Só tinha Berkoff naquela época. Então ele ia lendo e explicando, uma delícia. O Reverendo Francisco Raimundo Loria é uma besta. E um dia ele parou assim e falou: por que quando a gente converte, Deus já não leva a gente para o céu? Não resolveu o seu problema com Deus? Não está sua comunhão resolvida com Deus? Então era muito mais fácil. Converteu e... ou seja por arrebatamento ou morte, já leva, resolve esse assunto. Então, Deus nos coloca aqui nessa terra para o testemunho dele. E isso é para todo cristão. Não importa se um conselho, você estava examinando uma senhora e perguntou para ela como é que ela, para fazer profissão de fé, e como é que ela podia dizer que tinha mudança na vida. E ela era uma pessoa muito simples, não sabia dizer, né? Essa ilustração é antiguíssima. E daí eu falei, mas uma coisa mudou na sua vida? Eu falei, bom, eu trabalho na faxina. E antes, quando eu varria a casa da minha patroa, eu punha o lixo embaixo do tapete. Agora eu não consigo fazer mais isso. Eu tive uma ovelha que é mais ou menos parecido. Ele falava, pastor, depois que eu vim para a igreja, não consigo jogar truco mais. Ele tinha um troféu no escritório dele que eu vi de truco, 2 metros de altura, um negócio assim absurdo, o troféu dele lá e tal. Eu não consigo mais fazer truco. Porque no truco tem mentira, tem trapezão, tem isso, aquilo. Eu não sei, estragou, ser crente estragou, eu não sei onde jogar mais truco, né? Então, claro, isso é só exemplo, mas você é um cristão, você tem que faz diferença. Não importa se você está fazendo faxina, se você está gerenciando uma multinacional, não interessa se você está dirigindo um ônibus, não interessa se você está varrendo a rua, não interessa se você está vendendo uma coisa no mercado. Você é um cristão e que tem que dar testemunho do Senhor. Agora, quando você fala em transcultural, sim, eu sei que meu linguajar com a maioria tem que ser desse jeito, eu vou conversar com o Pablo é desse jeito, o que eu posso fazer? Porque tudo que nós estamos falando aqui é para comunicar a mensagem básica, que Deus existe, que você é pecador condenado, que o Senhor tem misericórdia e mandou a salvação para você. O basicão é isso, né? É isso, é fazer isso chegar de uma forma que ele entenda, pulando a barreira linguística, cultural, né, social ali dentro da qual ele vive, né? E essa é a razão, né, de sermos igreja. Na clássica passagem de Pedro que os crentes gostam de evocar, né, que somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Estamos pregando 1 Pedro. Aí tem, né, ele desembarca no a fim de. Isso.
tem uma finalidade. Não é para ficar na vitrine. Né? Eu fui salvo para. Isso. Né? A fim de, ou seja, a natureza da igreja é missionária. A igreja é uma agência missionária para pregar do outro lado da rua, do outro lado do mundo e enquanto faz uma coisa, faz a outra também. Ou seja, não deixa de fazer, de evangelizar o vizinho para evangelizar a China. Não. Evangeliza o vizinho e evangeliza onde estiver. Todas as nações. Todas as nações. E a ordem de Jesus é clara: faça discípulo de todas as nações. Tarefa que os apóstolos sozinhos não tinham nem ferramentas para isso naquele momento ali. É na extensão da história que Jesus está mirando, né? E entendendo que cada crente é um discípulo, cada cristão é um discípulo de Jesus e é um discipulador também de Jesus. Né? Perfeito. Vocês devem ter muita história de gente que vocês conheceram. Você chega um missionário em tal lugar e encontra lá já um crente antigo e que já faz a obra do Senhor e que daí precisa trabalhar com isso. Você tem experiências disso? Certamente tem, né? Temos. E, por exemplo, atualmente tem crescido muito a quantidade de gente no ambiente islâmico. Nós temos no mundo hoje praticamente 50 países de predomínio islâmico, lugares muito difícil de se chegar para pregar o evangelho. Porque no islamismo está a proibição de pregar, não permite que fale de outra coisa. Que não pode falar. Em alguns lugares é crime falar. Isso. E crime converter a fé cristã. Isso. E é bem interessante, né? A gente dá um exemplo aqui sem mencionar nomes e lugares, mas uma igreja parceira nossa tem um ônibus clínica que leva para fazer exames no interior do país deles lá. E é muito comum o sujeito chega no médico e o médico fala: o que você está sentindo? Ele fala: nada. O que você tem? Nada, não. Ele falou: não, eu não tenho doença nenhuma. Eu vim aqui porque eu ouvi falar que vocês doam Bíblia, eu quero uma Bíblia. Olha, que coisa extraordinária. Já é um lugar que você não tinha contato. Chega lá, o sujeito já sabe da Bíblia e ele quer uma Bíblia. E lá foram banidas, mas ele quer uma Bíblia para ler e você doa. E como Deus faz as coisas. A sede, né, a espera por essa chegada ansiosa de gente em lugares Pastor, distantes. E com relação à internet? Eu sei que já é antiga a ideia de comunicação, audiovisual, você tinha televisão, os programas de rádio, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente também tem. Mas a internet, ela é um grande diferencial aí na questão da comunicação. Existe missão EAD? Missão online, missionário ele online. Falou que queria ampliar um pouquinho o trabalho EAD lá. De repente vai que existe, né? Então, que maneiro. Porque isso pode trazer um certo conforto, né? Em certo sentido. Mas isso aqui nós estamos fazendo aqui não deixa de ser uma missão EAD. Não deixa de ser. Com certeza. Então, olha, um fato interessante agora, recente nosso na agência mesmo, né? Nós temos um missionário que estava em um país, ali ele conseguiu plantar a igreja, formou pastores, e contactou um grupo de outros pastores que já estavam ali nesse sentido de ajudou na formação, tinha uma formação muito precária, teológica, e ele ajudou e organizou bem ali a igreja com esses que já eram convertidos, com os novos convertidos, mas fechou o tempo dele ali, e ele foi para outro país, mas ele continua agora um trabalho de fortalecimento daquele grupo pela internet. Certo. Semanalmente ele reúne não com o povo, ele não vai mais pregar ao povo. Certo. Agora ele pregará aos que pregam ao povo. Então, semanalmente ele reúne com eles, faz o estudo bíblico, aperfeiçoando a formação teológica deles, e eles seguirão ensinando e alcançando outras pessoas daquele país. Então, quer dizer, uma ferramenta, uma manutenção EAD daquele grupo lá. Ele não precisará mais, assim, só viajará para lá para matar saudade, comer com eles, fazer festa lá, pregar em evento, alguma coisa assim. Mas, no geral, ele irá lá cada 2 anos, 3 anos para fazer sentido, essa então, potencializa revisão. Ou até adapta algumas questões. Potencializa. Eu conheci, olha aqui, assim, um fato interessante de internet, né? Eu conheci, ano passado, um fato aqui, né? De uma família. Eles vivem num lugarejo perto de Meca. Né? Bem
perto ali de Meca. Então ali é o centro. Cuidado até onde você vai nessa conversa. Mas você está melhor que eu preparado para isso. Sem falar nomes aqui em lugares, né? Tá vacinado. Então, eles estão ali ao redor de Meca e eles... a vida inteira, o contato deles, só o Islã. Certo. E aquela senhora, um dia teve um sonho e aquele sonho a incomodou muito. Porque na cabeça dela, o sonho que ela teve, o Islã conhece Jesus, que é o profeta. Sim. E ela entendia que aquele sonho dela era com Jesus. E ela, por causa do sonho, começou assim a procurar na internet sobre Jesus. Uhum. Ou seja, ela teve o sonho, do sonho foi para a internet, da internet, ali com muito cuidado, ela procurou sobre Jesus e foi estudando. Aí aquele fator Espírito Santo. Espírito Já Santo estou imaginando. agindo ali online. Claro. E o que aconteceu? Aquela senhora decidiu que não seria mais muçulmana, seria cristã. Ok. Pensou, agora eu tenho que contar para o meu marido. Ixi. Pensou. Podia ser morta por ele. Podia, entendeu? Podia ser espancada, morta. E com muito jeitinho ela foi e contou para o marido. O marido reportou a mesma experiência. Olha. Que estava já há muito tempo escondido dela, estudando também. Um não Cada sabia que o um outro Um não tinha. sabia. Compartilharam os dois no juntos. computador. Eles têm 3 filhos, tinham mandado os filhos para estudar nos Estados Unidos. Tiveram uma ideia. Não existe igreja no entorno deles. Falaram, nós precisamos ir a uma igreja cristã. E eles queriam ser batizados. Olha. É a mesma história do outro querendo tomar Decisão Santa Ceia num completa. lugar que não tem. Eles queriam ser batizados, porque entenderam, e olha só, que queriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a resistência do Islã com a Trindade. Mas eles viraram a chave. Pensaram assim, vamos à casa dos nossos filhos, a gente fala que vai a um shopping, alguma coisa assim, escondida, e vai a uma igreja, conta a nossa história, pede para ser batizado. Já estou imaginando. Chega lá, passa o período todo de férias com os filhos, e os filhos não deram chance nem um minutinho de saírem sozinhos, com medo de se perderem, de terem algum problema, né? Fizeram guarda em cima deles o tempo inteiro. No dia de ir embora no dia seguinte, era domingo, iam na segunda, não aguentaram e falaram, não, nós queremos ir numa igreja cristã. Falaram, nós viemos aqui, nem era tanto para visitar vocês, é porque queríamos ir numa igreja cristã. Os meninos falaram, mas por que vocês querem ir numa igreja cristã? Vocês são muçulmanos. Aí eles contaram a história. Os meninos começaram a chorar e disseram, não, nós 3 convertemos, batizaram lá. Eu estava imaginando isso. E pensando, como pregaria o evangelho para os pais, por quê? Se conta para o pai que converteu, era deserdado, apanhava, não podia voltar para o país deles. Então, a família inteira ali convertida hoje estão lá. Que coisa linda. Voltaram, aí a igreja... Quem está dando testemunho aqui é presbiteriano, tá? Porque fica falando que presbiteriano não acredita nessas coisas, acreditamos sim. Meu Deus, aí, mais do que qualquer um, nós temos a fé no Deus soberano. Exatamente. Deus soberano. Lindo. Se existe alguém que é transcultural, é Deus da Escritura. Não tem cultura que barre, não tem... Ele que criou a Babel, ele pode criar Desbabel também, Desbabel, né? E, aliás, o Pentecoste é a anti-Babel, né? É a contramão aqui, já quebrando essa barreira toda e fazendo o evangelho chegar no coração dos eleitos. Como é que a missão não pode ser apaixonante para quem acredita? Eu penso, não é só por causa desses testemunhos, dessas histórias assim, né, incríveis, maravilhosas que temos, mas é a nossa vida, né? Se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, se nós cremos que Ele é o dono da nossa vida, se nós sabemos que nós temos vida eterna garantida, se nós temos essa confiança absoluta, que aconteça o que acontecer, nós estamos com o Senhor, que maravilha, mais que vencedores. Como é que a gente não pode estar apaixonado por isso? Eu sei que tem crente que não gosta da palavra paixão, né? Eu já fui advertido por um presbítero lá há muito tempo atrás, bem idoso, eu sempre tive muito respeito por ele, mas uma vez eu usei a palavra paixão e ele dizia, crente não pode ter paixão e tal, mas como deixar de ter paixão por isso, não é? Não tem jeito, né? Não tem, né? Isso arde no coração, entender que quando Jesus fala, né, da missão, ele até diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação, ou seja, Jesus não terceirizou a missão. Jesus só nos dá o privilégio de
trabalhar com ele na missão. E aí ele só ameaçou, né? Isso é muito mais interessante, né? Ele ameaçou. Vocês não falaram, as pedras vão falar. Vão falar. Vocês vão passar vergonha. Porque a obra vai acontecer. Ele só nos convidou para... É um privilégio. Privilégio, trabalhar com ele. Que os anjos ele e a sua presença são a condição de possibilidade para a gente ter algum sucesso na missão. Porque ele diz que toda autoridade ele tem. Ele vai estar conosco, agora vão. E é interessante que ele diz vão, porque ele foi o primeiro a vir, né? Deus é o primeiro missionário, por assim dizer, porque ele vem até nós, a pessoa do seu filho. Deus enviou o seu filho amado. Uma característica do Deus do cristianismo também, além daquilo que o Mauri falou, é que Deus se inclina para nós. Condescende. Não para nos servir, não para nos adorar, mas ele chega à nossa altura, à nossa estatura, e ele vem... Ele fala, não foi porque vocês me procuraram. Expressão de Isaías, né? Nunca se viu Deus assim que trabalha para aquele que nele confia. Deuteronômio fala, os outros povos vão perceber que você tem um Deus tão chegado assim de você. Capítulo 4, capítulo 8 fala isso. Que a maioria dos povos, a relação com a divindade é de ódio. Por que se faz sacrifício? Para aplacar a ira da divindade. Isso. Aí você tem no Velho Testamento o povo fazendo o sacrifício expiatório, que é para aplacar a ira da divindade, mas Deus mesmo diz assim, esse sacrifício não vale nada, isso aí não me aplaca. Aí ele mesmo se faz Ele mesmo faz, né, derrama a ira sobre Jesus e Jesus a propiciação dos nossos pecados. É fantástico, é uma mensagem linda que tem que proclamar os 4 ventos da terra. Isso depender da agência, da PMT, mas não só da PMT, mas da própria denominação e de todos os crentes e evangélicos, não temos como não falar de Jesus. Nós temos que pregar esse nome maravilhoso para as pessoas, né? Não tem como fugir disso de jeito nenhum. Na sua igreja, particularmente, há missionários sustentados pela igreja, só pode ter, né? Tem que ter. Se não tiver, nós vamos contar aqui os podres, nós vamos falar. Mas sustenta missionários, apoia missionários. Participamos hoje do sustento de 48 missionários. Que beleza, hein? Temos trabalho, né? Nós temos 2 congregações hispanas. Uma reúne lá no prédio da igreja. Temos um culto em espanhol domingo, pela manhã. Temos um culto em português 9h30, depois um culto em espanhol 11 horas. Entendendo o desafio transcultural na nossa vizinhança. Aí nós temos lá membros hoje bolivianos, maioria boliviano, mas temos peruanos, temos paraguaios, temos cubanos, e tem assim, né, tem colombiano, uma variedade interessante, né, por causa dessa realidade de São Paulo também. Temos uma outra congregação em outro bairro que abrimos mais recentemente, parceria, a Penha e a PMT, num outro bolsão de hispanos, e estamos ali alcançando esses hispanos ali daquela região. Hoje temos trabalho com refugiados, acolhemos refugiados afegãos, a igreja acolhe, recebe para... Já bem cristãos ou se convertem aqui, ou tem as duas coisas? As duas coisas, né? As duas coisas. Batizei lá na igreja uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, um egípcio, que acolhemos, né, filho de muçulmano, converteu lá, e o pai quis matá-lo, fugiu para cá, brigamos, ficou conosco, fez o discipulado, batizou lá na igreja. Então, assim, é uma igreja bem envolvida com missões, uma igreja muito missionária. E eu vou contar uma história que talvez você não conheça, mas já contei para algum presbítero da Penha. A Penha é um trabalho missionário da Igreja do Brás. Talvez nos primórdios, e talvez até hoje, nenhuma igreja presbiteriana no Brasil que eu conheça seja tão produtiva como a Igreja do Brás. Não estou dizendo hoje, mas em São Paulo, mais da metade das igrejas da cidade de São Paulo ou são filhas, são neta ou bisneta da Igreja do Brás. E lá eles tinham a seguinte ideia: cada presbítero era responsável por um ponto de pregação. E o trabalho da Penha começou. O presbítero responsável, meu avô, José Borges Costa. Então eu tenho um pezinho lá nas origens da Igreja do Brás, com um avô meu que era presbítero e foi um dos primeiros, se não o primeiro, presbítero responsável pelo trabalho que depois se tornou a Igreja Presbiteriana da Penha. Agora, isso é bonito quando você olha e vê, isso não é só a Igreja do Brás, claro que não. Eu tenho essa admiração muito grande, que foi uma igreja que nunca foi muito grande, sempre teve aí por volta dos seus 200 membros, 150 membros, ela sempre expandia, ela sempre jogava para fora. São Paulo, quase tudo, quase tudo filha da igreja, ou neta da Igreja do Brás. Mas isso é uma coisa que nós sabemos que tem outras igrejas que fazem também. Eu, como pastor da Igreja Presbiteriana da Penha,
olhando a nossa história, eu falo para muita gente. Eu entendo que a Igreja do Brás, nessa década de 50, 60, 70, ela viveu um avivamento. Se vamos falar de avivamento, ali houve. Por quê? É muito fora do padrão normal uma igreja fazer tudo que a Igreja do Brás fez. Eu tenho lá na igreja, revirando uma documentação, uns papéis antigos da igreja, descartando algumas coisas, eu achei um boletim, uma folha, né, com uma escala dos pregadores da Igreja do Brás nas várias congregações. Então tinha Penha, Hermelino, Vila Esperança. Quem sabe eu achei o nome do meu avô lá no meio dessa história? Eu acho, deve ter. Se tiver em algum lugar, pode mandar. Porque assim, era impressionante. Tinha lá, são várias congregações e a escala de pregação de domingo, de quinta, quem prega onde. Não, você tem um pastor ali, um pastor aqui, outro aqui, e você tem presbíteros pregando. Então, assim, fica bem claro que não é uma igreja com muitos obreiros, muitos pastores. É uma igreja que o povo é missionário. A igreja envolvida. E tinha lá na época, né, um instituto de treinamento, de formação de obreiros. E isso foi o impulso de gente. O Brás foi uma espécie de igreja de Éfeso. Que dali São Paulo recebeu muita gente. Começou no tempo do Stein, depois Boanerges. Mas eu acho que isso começou no tempo do Stein. Minha mãe é da década de 40, lá da Igreja do Brás, ela frequentava, né? Foi criada. Minha mãe é de Araraquara, mas como meu avô veio para São Paulo, tal, presbítero lá, minha mãe passou a sua juventude na Igreja do Brás. Depois casou com meu pai, que era pastor. Meu pai era pastor auxiliar do Borges na Unida, então minha mãe foi trabalhar na Igreja Unida e tal, e continuamos. Mas a verdade, eles me contavam essas histórias, coisas incríveis, que é o que nós estamos tentando fazer, né? Porque agora nós estamos passando toda a parte administrativa da igreja para os diáconos, como a Bíblia manda. E o conselho vai ficar responsável pelo testemunho e pela missão. Pastoreio, mas vamos ver, isso nós estamos num processo, orando e ainda tateando e tal, caminhando, é um processo. Mas se Deus quiser vai ser. Mas todos nós temos que pregar. A verdade é essa, né? A pregação do Evangelho é um dever de cada cristão. Quando nós podemos ter a estrutura, o apoio, a ajuda, o preparo, esse é o ideal. Mas não tem desculpa, de novo eu volto, não tem desculpa. Eu lembro lá no Hospital Evangélico, eu uma época fui diretor, a gente passava, era uma delícia passar e ver as faxineiras no corredor limpando e cantando hinos. A pessoa tem um testemunho e no comércio, não, isso eu não vou fazer. E a historinha, eu já contei aqui no rádio, em alguma transmissão, mas eu contei essa história que eu fui pastor na igreja de Bauru, primeira igreja, né? E estava lá, num livro de ata antigo, contando a história de uma pessoa, farmacêutico, que ele tinha se convertido e queria fazer profissão de fé. E no exame, no conselho, perguntaram para ele por que ele tinha se convertido. E ele contou, ele veio de uma outra cidade, comprou uma farmácia em Bauru e mudou para lá. E quando ele chegou lá, nos tratos e tal, a pessoa passou um livrão que tinha o nome de quem comprava a prazo. Então estava lá a lista das pessoas, falou, além do que tem na farmácia, você tem isso aqui para receber, ó, todas essas coisas aqui. Aí o cara viu que tinha duas listas, né? E ele falou assim, mas por que tem duas listas? Ele falou, não, essa aqui é a lista normal, essa aqui é a lista dos crentes. Mas dos crentes você não precisa preocupar, não, eles pagam. Aí o cara falou, e começou a pensar, por causa da declaração do cara que vendeu a farmácia para ele. Não, mas aqui você não precisa preocupar, não, isso aqui é dos crentes, mas esse aqui você não tem que preocupar porque eles pagam. Que coisa. E que bom seria que os crentes hoje fizessem isso, né? Desculpa aí. Desculpa a minha agulhadinha, mas... Hoje está mais pro contrário. Mas vamos pregando, vamos falando, vamos anunciando, vamos... Pregando para os crentes que eles convertem também, né? Muitos que estão na igreja precisam converter. Por isso que eu não gosto do termo culto evangelístico. Né? Todo culto evangelístico. Exatamente. Não tem como não ser. Toda oportunidade. Amori, obrigado. Bom te reencontrar, fazia tempo que a gente não se via. Né? Muito bom te reencontrar aqui. Deus te abençoe, seu ministério, na sua igreja, no trabalho, na PMT, sem dúvida nenhuma. Deus continue te conduzindo nisso tudo, nessa caminhada. Obrigado mesmo. Acredito que foi bênção para todos nós. Pablo, obrigado.
Papo maravilhoso. Aprendeu mais alguma coisa? Com certeza, sempre. Você que nos escuta aí, assista. Nós temos diversos programas aqui no nosso Teomídia Cast, né? Tem muita coisa boa para você acompanhar. Você tem aí nas principais plataformas que tem na internet para você assistir. Temos um programa excelente, a Tatielas, é maravilhoso, entrevista ao vivo, terças-feiras aqui. Mas você entra lá, tem o Mídia Rádio, tem tanta coisa boa. Estude baixar aí, é de graça, baixa aí no seu celular o nosso aplicativo. Tem a versão paga, se você pode cooperar, quer sustentar o nosso ministério. Você está escutando a gente? Lá na versão paga você vai nos ver, né? Você vai ver a cara de quem que está falando aqui, vai conhecer o reverendo Amaury, você vai ver as coisas todas. Estude isso, mas seja bem-vindo e que bom que você está conosco. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, um programa novo, além dos que já estão salvos aí. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.